Olá, pessoal do sétimo ano. Aqui está o vídeo sobre potenciação e radiciação de um número inteiro, que está na página 86 da apostila. Vamos rever alguns tópicos de potenciação. Aqui nós temos um exemplo da introdução que traz: Gabriela ouve 7 músicas 7 vezes ao dia. Quantas músicas ela ouve em 7 semanas? Ou seja, 7 vezes 7 vezes 7. Podemos escrever essa multiplicação de fatores em forma de potenciação. 7 ao cubo, onde o 3 é o expoente. O expoente indica quantas vezes a base repete. 3 vezes. Lembrando que 7 vezes 7 vezes 7 é 343. 7 vezes 7, 49 vezes 7, 343. Vamos rever alguns exemplos com números inteiros positivos. Mais 5 ao quadrado. Isso significa que o mais 5 vezes mais 5 é igual a mais 25, porque repete 2 vezes. Olha o outro exemplo. Mais 3 ao cubo. O 3 vai repetir 3 vezes. Se nós multiplicarmos, nós temos 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E se tratando com números inteiros negativos, menos 2 ao quadrado. Então, é menos 2, repete 2 vezes. E aqui entra aquela questão do jogo de sinais que nós vimos nas operações de multiplicação e divisão. 2 sinais iguais, mais e mais, menos e menos, isso aqui é mais. 2 sinais diferentes, mais e menos, ou menos e mais, nós temos aqui negativo. Então, nesse caso, nós temos aqui menos com menos, mais. Então, mais 4. Olha o outro exemplo. Vou pôr aqui agora, menos 2 elevado ao cubo. O menos 2 vai repetir 3 vezes. Então, no jogo de sinal, nós temos aqui menos com menos, mais. E mais com menos, menos. E na multiplicação, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Aqui tem um detalhe, que vai uma dica para vocês. Quando o expoente é par, sempre se torna positivo. Olha aqui no jogo de sinal. Tem 2 sinais iguais, é positivo. Então, se tratando de número negativo, nós temos aqui menos com menos é mais. E quando é ímpar o expoente, ele se torna negativo. É no caso do jogo de sinal. Se um desses sinais for negativo, tá, ó, um sinal negativo, ok? Vai mais alguns exemplos aqui. 1 negativo elevado a 3 menos 1.
qualquer número positivo ou negativo elevado a zero sempre será 1. E o zero elevado ao cubo é porque repete 3 vezes, então é 0. Atenção nesse detalhe agora, nesse exemplo. Todos os números que eu disse aqui estão dentro do parênteses. Mas se o número negativo não estiver dentro do parênteses, elevado ao expoente 2, 3, 4 ou 5, esse número sempre se torna negativo. Por que isso? Porque o expoente ele está sobre o 5 e não sobre o número negativo. Então, faz com que esse número sempre vai tornar negativo. E o 5 repete 2 vezes. Então, menos 25. Vamos logo na sequência entrar na propriedade de potência. Tá? Então, a propriedade da potenciação. Nós vimos no ano passado, no 6º ano, que quando nós temos aqui a multiplicação de potência de mesma base, soma-se o expoente. Na divisão, subtrai. Potência de potência multiplicam. E quando as bases são diferentes, tanto na multiplicação e divisão, ele conserva o expoente. Então veja alguns exemplos aqui nas propriedades. Então vamos rever aqui as propriedades com esses números inteiros. Primeiro, se eu tenho aqui 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, isso significa que você soma, conserva a base e soma o expoente. Isso porque esse 2 aqui, ele repete 3 vezes e esse outro 2 vezes. Então, nós temos aqui 5 número 2, por isso que é 2 à quinta. Na divisão, vou pegar o mesmo exemplo aqui. 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Lembrando que na divisão você subtrai. Então, vai ficar 2 elevado a 1. 3 tira 2, 1. Uma divisão, ela pode ser escrito da seguinte forma. 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Como o 2 repete 3 vezes, então nós temos aqui 2 vezes 2. Vamos cortar aqui e vai sobrar um único 2. Então é 2 elevado a 1. No item C, nós temos a propriedade das potências. Então eu tenho aqui 3 negativo elevado ao quadrado e elevado ao cubo. Potência de potência, você multiplique. Então, nós temos menos 3 elevado a 6. Ou seja, esse menos 3, ele repete 2 vezes. Menos 3 vezes menos 3. Ele repete 2 vezes. Só que, logo em seguida, ele pede para que esse número aqui repita 3 vezes. Então, esse par de número aqui tem que repetir 3 vezes. Então, vamos repetir. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Olha só. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Portanto, quantos 3 nós temos aqui? O menos 3 repete 6 vezes. E, por fim, nós temos quando as bases são diferentes. Tá?
Não importa aqui se é uma multiplicação ou se é uma divisão. Se é elevado ao quadrado, é só elevar ao quadrado as duas bases. O 2 fica elevado ao quadrado vezes o 5 ao quadrado. A mesma coisa acontece com a divisão. Então, eu tenho aqui 10 dividido por 2 elevado ao quadrado. Então, é 10 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Então, nós temos aqui. Se você prestar bem atenção na resolução, ele dá o mesmo resultado. Isso aqui, ó, 10 dividido por 2, ele é 5. 5 ao quadrado, 25. Se você resolver aqui, ele vai dar 100 dividido por 4. Também dá 25. Ok? Então, tá aqui uma introdução sobre a potenciação e a explicação sobre os números inteiros positivo e negativo e sua propriedade. Logo na sequência, iremos para a radiciação de números inteiros. Também não foge do assunto que nós vimos o ano passado. A diferença é que nós vamos trabalhar com números inteiros negativos. Então, aqui na radiciação em Z, nós temos raiz quadrada de 4. 2, porque 2 vezes 2 igual a 4. B. Se o número for negativo, será que é menos 2 ou é mais 2? Então, veja bem, se for menos 2, ele tem que multiplicar 2 vezes. Então, aqui menos e menos dá mais. Se for positivo, também vai dar mais. Então, nesse caso aqui, não existe raiz quadrada. Vamos para o terceiro exemplo. E quando é raiz cúbica de um número negativo? Nesse caso, existe, é o menos 2. Por que é menos 2? Porque o índice fala cúbica. Então, quer dizer que esse número tem que ser multiplicado 3 vezes. Se você multiplicar 3 vezes, nós temos aqui. Como a quantidade é ímpar, fica negativo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, está aqui alguns exemplos de radiciação com números inteiros. Logo na sequência de radiciação, tem vários exercícios propostos. Procure fazer as atividades propostas, as tarefas no final do caderno e a tarefa NET. Bom, entrando na radiciação, na expressão numérica, que está na página 91, aqui tem uns itens básicos para você resolver. Em primeiro, efetuamos raiz e potência, depois efetuamos multiplicações e divisões. Lembrando que aqui resolve-se primeiro o que aparecer primeiro. A mesma coisa acontece com adição e subtração. Resolve primeiro o que aparecer. E a ordem dos sinais de associação, sempre eu tenho que obedecer parênteses, colchetes e chaves. Por que alguns têm parênteses e outros não? O parênteses é para mostrar que você tem que resolver primeiro. Então, nesse caso, se voltarmos aqui, multiplicação tem que ser resolvido antes de subtração. Mas se você quiser que resolva primeiro a adição antes da multiplicação,
Então, terei que pôr o parênteses. Então, o parênteses você resolve primeiro. Tudo que estiver dentro, tá? E sempre obedecendo esses itens aqui. Vamos fazer um exemplo aqui do exercício da página 92, o item C. Olha só aqui. Primeiro, tem potenciação? Tem potenciação. Tem parênteses? Tem. Então, vamos resolver. Tá aqui, ó. Menos 100 dividido por 2, menos 50. Vezes 5, mais menos 3 ao cubo, menos 27, mais menos 4 ao quadrado, mais 16. Fecha o colchete, vezes 6. Sempre você vai copiando o restante da expressão. Na próxima linha, vamos observar. Podemos resolver o que está no colchete. Primeiro, já que não temos mais o parênteses. Então, abre a chave, menos 50 vezes 5, menos 250. Menos 27 com mais 16, nós temos aqui menos 11. Isso vai ser multiplicado por 6. Continuando, vamos resolver a multiplicação. Menos 250, menos 11 vezes 6, menos 66. E aqui, para finalizar, menos 250 com menos 66, menos 316. Aí nós temos a solução da expressão. Procure, gente, fazer passo a passo cada um deles. Não vá atropelando o exercício. Dessa forma, você consegue visualizar melhor o que você está fazendo. Ok? Procure fazer todas as atividades e um bom estudo. Abraços.